Olá, boa noite. No Palavra Cruzada de hoje, vamos falar da relação entre o estresse e a alimentação. Vida agitada, corre-corre, cobranças por todos os lados. Esse ritmo frenético contra o relógio parece consumir nossa qualidade de vida. Uma batalha diária que mina nossas energias. O cansaço está entre as principais reclamações nos serviços de saúde. Se você já acorda cansado e o seu dia parece durar uma eternidade, cuidado, o problema pode estar na sua alimentação. Será que o que comemos tem alguma influência no combate e tratamento do estresse? Para responder essa e outras perguntas, o Palavra Cruzada recebe a nutricionista Patrícia Alves Soares. Patrícia, boa noite. Boa noite. Faço a pergunta, transfiro a pergunta diretamente para você. Tem alguma influência, há alguma relação direta nesses dois temas tão importantes? Assim, há uma relação direta, sim. Como a alimentação é a nossa forma de construir e dar manutenção à máquina que é o corpo humano, o que você coloca dentro dessa máquina vai refletir na forma como ela vai funcionar. Por isso é importante, sim, saber escolher o que a gente está comendo para evitar o estresse. Percebeu? Nós vamos tratar de assuntos importantes que têm tudo a ver com você. Não sai daí porque o Palavra Cruzada já está no ar. Para nos auxiliar nesse debate, nessa discussão, nós convidamos as jornalistas. Márcia Hermeto, da TV Horizonte, está conosco também Franciele Xavier, do jornal Hoje em Dia, e também Mariana Bontempo Adaide, da Rede Minas. E queremos convidar você também, que está aí em casa, para participar mandando a sua pergunta, a sua sugestão, o seu comentário, através dos telefones e das redes sociais e também pelo e-mail que aparece aí no seu vídeo. Muito bem-vindas. Boa noite para esse programa cheio de mulheres, para esse assunto tão importante, né, Patrícia? Isso. A alimentação é uma coisa que as pessoas falam muito, comentam muito, todo mundo fala sobre comida, mas é um tema, vamos dizer, pouco discutido. Principalmente hoje, eu acho que nós temos que prestar um pouco mais atenção no papel que o alimento tem. Atualmente, a gente há muito tempo entende que a alimentação ela é fundamental para que nós tenhamos saúde e qualidade de vida. Hoje, com o tipo de vida que nós temos, com a situação onde se encontra a alimentação em termos de poluentes, agrotóxicos e o potencial tóxico do alimento hoje, escolher o que você come não é mais uma questão de só se alimentar, é uma questão de se tratar e preparar o corpo para suportar a forma como a gente vive hoje, em termos de trabalho, de dificuldade de sono, qualidade de sono, em termos de pouco lazer e estresse, que é o que culmina nisso tudo quando está mal administrado. Então, escolher bem a alimentação é passo fundamental para se conseguir viver na sociedade hoje da forma como ela age. Questão de sobrevivência, né, Marta? Eu vou começar pedindo desculpa, porque minha voz hoje está falhando. Mas eu acho interessante, Patrícia, você diferenciar o cansaço, a exaustão do estresse, que é uma coisa diferente e que dispara uma série de mecanismos internos, até para a gente entender de que maneira o estresse pode atrapalhar a nossa saúde e a alimentação interferir nisso. Pois é, Márcia. É importante que se saiba selecionar. O estresse, ele não pode ser considerado uma fumaça, ele não pode ser considerado simplesmente uma questão psicológica ou emocional. Ele nos traz efeito emocional, ele vem de uma questão emocional muitas vezes, né, da situação que nós vivemos, mas na verdade ele é a ação de alguns hormônios no nosso corpo. Quando Defesa. É uma defesa. Quando a gente sente, eu estou estressado, significa que já está correndo no seu sangue o cortisol, que é o estresse em pessoa, né? É o hormônio responsável pelas sensações que se tem num processo de estresse, que é diferente da fadiga e do cansaço. Hoje nós temos uma doença específica chamada síndrome da fadiga crônica. É uma doença muito grave, é uma doença com diagnóstico difícil de ser feito, mas é uma doença. Aquelas pessoas que sentem um cansaço constante, uma relação de déficit de sono, um despertar noturno constante, ela acorda exausta e esse processo se arrasta por mais de 6 meses, essa pessoa tem que ser bem avaliada e tem que receber um diagnóstico, se for verdadeiro, eliminando todas as outras doenças, de síndrome de fadiga crônica. É uma doença muito séria e que hoje nós nos preocupamos muito com ela. E ela começa com o estresse elevado, né? O controle do nível de estresse mal feito.
né? Ou seja, essa doença que você está colocando, que há um diagnóstico, há um tratamento, ela é derivada desse estresse exagerado, ou seja, da pessoa que negligenciou o estresse. O que ocorre? A síndrome da fadiga crônica, ela advém de uma exaustão da glândula que produz o hormônio do estresse. As glândulas que produzem o hormônio do estresse são as adrenais, e são glândulas importantíssimas para a nossa sobrevivência. Para uma exemplificação simples, você só desperta de manhã do seu sono porque o seu hormônio do estresse eleva-se de manhã. Ele vai te despertar e ele vai te dar energia pela manhã para você executar todas as suas atividades e movimentar todos os músculos da máquina que é o corpo. Então é preciso ter esse hormônio. É preciso ter ele quando você tem uma lesão, uma inflamação, uma infecção, para que isso não perdure muito tempo. É o hormônio do estresse, é o cortisol que vai modular isso, ele vai organizar as suas células de defesa para que os sintomas daquela inflamação ou daquela infecção não sejam exacerbados. Então ele vai te ajudar, é um hormônio de alerta, numa situação tensa, numa situação de perigo, ele que vai te ajudar junto com a adrenalina, tá? O problema é quando ele permanece. O problema é a muito tempo. vida moderna. Por exemplo, que tipos de alimentos podem potencializar o efeito do cortisol ou diminuir para a pessoa ficar mais ou menos estressada? Isso. Hoje é o problema nosso mais grave, porque nós vivemos numa sociedade onde a ansiedade, os transtornos emocionais por questões pessoais, né? A manutenção do estresse é constante. Então eu vou para o trabalho, eu chego lá, não gosto do meu chefe, então eu já vou tenso para o trabalho. Chego lá, não gosto do meu colega, agrava o meu estresse. O trabalho em si é muito pesado. Eu brinco hoje que os celulares inteligentes, os smartphones, eles são assim, a chave para o estresse. E o que está contribuindo para isso? Isso, porque eu fico ligada 24 horas, eu tenho que responder e-mail 24 horas, mensagem, tem que estar disponível 24 horas, não tem meu período de descanso. E o que eu estou fazendo para suportar essa vida, uma vez que eu não posso sair dela, né? Eu não posso pegar minhas trouxinhas e mudar para o meio do mato e ficar lá. Eu tenho que me alimentar de forma que eu consiga organizar esse hormônio. E o cortisol, uma vez que a gente entende que ele é o hormônio do estresse, ele é um hormônio esteroide, é um hormônio derivado de gordura, tá? Um hormônio de grande importância, deriva do colesterol. Então a gente precisa entender que isso é importante. Hoje nós já sabemos selecionar os alimentos que nos ajudam no controle desse cortisol. O primeiro exemplo, um colesterol adequado. Não significa isso que eu estou falando que é um colesterol baixo. Muito pelo contrário. Hoje a fobia do colesterol, ela é mais prejudicial do que consumir um pouquinho a mais, está com colesterol de 202 e você já fica em pânico porque está 202 o seu colesterol. Sem o colesterol você não consegue fabricar o cortisol, entendeu? E é o cortisol que vai te dar energia para você sair da cama de manhã e ir trabalhar. E você precisa dele. A exaustão, ela vem quando o cortisol não está funcionando muito bem e quando você não consegue uma adrenalina muito boa. Patrícia, esse colesterol é o que eles dizem, colesterol bom colesterol ruim ou não? Ou necessariamente aí é a soma dos dois? É uma boa oportunidade de a gente falar sobre isso. Colesterol bom, que as pessoas chamam de HDL, ele não é um colesterol. Ele é uma proteína que carrega um pouco de colesterol. Então, o HDL e o LDL, que é conhecido como mau colesterol, são nada mais nada menos que caminhões onde nós depositamos as gorduras que têm que circular pelo sangue. Nenhuma gordura circula pelo sangue sozinha, tá? Basta imaginar que se ela circulasse sozinha, ela poderia obstruir um vaso, tá? Então, ela precisa estar ligada a uma proteína. O HDL é uma proteína que seu fígado produz e o LDL é uma proteína que seu fígado produz e vai se ligar ao colesterol. Então não é necessariamente um problema com o transportador bom, que é o HDL, ou o transportador ruim, que é o LDL. Não é o caminhão. O problema é a quantidade de colesterol que você está fabricando para poder disponibilizar para suas células. Sua célula, ela é um círculo, vamos imaginar que ela seja um potinho de gelatina, tá? E dentro dessa gelatina você tem pedaços de substâncias que são as organelas celulares. Para que você consiga colocar nutrientes dentro dessa gelatina, você tem que furar essa gelatina. E esse perfurar depende que ela tenha uma liquidez para que você possa fazer isso. O colesterol faz isso nas suas células. O baixo colesterol, um colesterol total ruim, significa que você não tem boa fluidez de membrana, você não tem bons hormônios que vão ajudar seu corpo. Então, uma coisa que eu digo, não tenha medo
do colesterol. O ovo é um nutriente muito chave nesse processo. É um alimento de grande qualidade, é um alimento onde nós temos a albumina, que é uma dessas proteínas que transportam substâncias no nosso sangue. Nós temos treonina, que é um aminoácido interessantíssimo para o cérebro, bom para produzir substâncias calmantes. Nós temos o bom colesterol, nós temos vitamina D, que é um calmante natural também, que ajuda o organismo a se manter equilibrado na produção de hormônios. Além do ovo, nós vamos precisar de outras substâncias, como a vitamina B12, que nós encontramos em produtos animais. E a B12 hoje é um problema gravíssimo, porque nós não temos ácido no estômago suficiente para absorver a B12 quando nós estamos estressados. Ela é um calmante. Quando você usa a B12, você se sente melhor, porque o seu cérebro funciona melhor. Se o seu cérebro funciona melhor, você resolve os problemas do dia a dia de forma mais fácil. Então, você fica menos tenso com aquele trabalho. Mas se você... Menos estressado. Menos estressado. Então é um ciclo vicioso, né? É um ciclo vicioso. Todo estresse é um ciclo vicioso. Mas essa questão de saber qual que é o nível de colesterol é individual, é para cada pessoa. É uma avaliação com... Para cada nutricionista, um hematologista. O nutricionista pode fazer essa avaliação e o médico, o clínico geral, um cardiologista, um endocrinologista pode fazer essa avaliação. Depende aí de algumas variáveis, mais ou menos. Sim, por exemplo, se você tem um colesterol um pouco mais alto, mas o seu bom colesterol, né, que vai monitorar os seus vasos sanguíneos em relação a alguma lesão que possa ter tido, que vai prejudicar com aquele colesterol, ele vai, é bom que ele esteja um pouquinho mais alto. Tá? Entendi. É porque no meu caso, a questão da gordura, o Luciano sabe, eu cortei muito de gordura porque eu já fiz 2 cirurgias no coração. Isso. E aí eu cortei. Aí eu falei com a médica, mas é para eu cortar tudo? Ela falou, não, tem vitaminas, eu acho que são solúveis em gordura. Vitamina A. Que são só solúveis D, em gordura. Que hoje é uma, né, deficiência uma deficiência crônica na população, é uma pandemia, nós estamos todos sem vitamina D. E é fundamental para a produção de hormônios, a vitamina D. Eu vou puxar um pouquinho igual a Franciele colocou. E o alimento? Você falou da vitamina D. O que a pessoa precisa? Você já falou e alguém já anotou. Vitamina D. Sabe o que você precisa? Tomar sol. Sol. Tá? Olha aí. Nós usamos filtro solar. Nós, mulheres, usamos maquiagem com filtro solar. Nós usamos roupas hoje que tem sistema de filtro solar. Nós não tomamos sol e é uma orientação de dermatologistas. Realmente, nós temos que ter medo da radiação, um pouco de preocupação com a radiação. Mas nós temos que nos preocupar em tomar um pouquinho de sol, porque é o sol que vai ativar essa vitamina D importante pra gente. Os pais já sabem muito bem disso, que tem o famoso banho dos bebês, banho de né? sol dos bebês. Né? Um dia desse encontrei com um vizinho e a sua criança tomando um banhozinho. Mas o pior é que o sol, que é bom para vitamina D, é o sol que é prejudicial, que é a partir das 10 horas da manhã. E infelizmente, a radiação UVB, que é aquela mais nociva para a nossa pele, que é a que ativa a vitamina D, deixando ela na forma importante para gente. Então nós estamos com um problema aí. Nós estamos. Vamos tentar traduzir. Onde a gente pode conseguir mais vitamina D, tá? Vitamina D processada no fígado. Tá? Então, vísceras de animais, nós conseguimos um pouquinho da vitamina D. Nós conseguimos vitamina D em... Antigo, vocês vão lembrar, óleo de fígado de bacalhau. Antigo, todo mundo já passou por essa experiência. O telespectador sabe exatamente, nesse momento recordou de várias lembranças. Voltamos ao passado. Inclusive de cheiro e etc. É desagradável, mas é uma forma fácil de se obter vitamina D. Tá? Marcou uma geração. Oleaginosas costumam ter uma dosagem baixa de vitamina D, mas nos traz uma fonte que nós devemos consumir. Eu oriento muito meus pacientes a tomar sol nas pernas. Não quero tomar sol no rosto. Por quanto tempo? Todo dia? Olha, se você tomar 10 a 15 minutos de um sol mais forte, um sol de meio-dia, que não é o aconselhado, mas em pouco tempo você consegue uma ativação boa da vitamina D. Então tá aí a primeira, vamos dizer, máxima importante do programa. Então não tá tão errado quem fala de se alimenta de sol. Tô brincando, mas no sentido, de certa forma, o sol alimenta. Alimenta. Posso traduzir dessa forma. O sol, ele ajuda você a trabalhar melhor a sua serotonina. Quando populações que vivem em locais onde nós temos baixa insolação, têm menos facilidade de ter a serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, da felicidade. Quem toma sol é bem-humorado, há uma associação clara sobre isso, né, das populações litorâneas, essa coisa do Brasil. Então há uma explicação científica. Sim, e é bem verdade, nós precisamos do sol. Nós temos um hormônio no
no nosso corpo chamado melatonina, que controla o nosso ciclo circadiano. O que que é isso? É o que me diz, é dia, eu tenho que estar ativa, eu tenho que estar disposta, porque eu tenho que sair à caça, né? Fala isso pro nosso corpo paleolítico. É noite, acabou a incidência de luz. Eu preciso descansar para reconstruir esse corpo que foi lesionado, que eu preciso organizar, para no dia seguinte eu estar atuando novamente da melhor forma possível. E o sol nos ajuda a perceber isso, a processar melhor a serotonina, para no período noturno você conseguir fabricar a melatonina de forma correta. Então, já que você falou de serotonina, Patrícia, chocolate realmente desencadeia a produção de serotonina e ajuda a aliviar o estresse de alguma forma? Olha, tem uma questão muito interessante nisso. O que te faz querer um chocolate? Nós temos ali triptofano mesmo. No meu caso, não posso nem responder. Olha, nós temos triptofano sim no chocolate. A gente tem magnésio no chocolate, que é um calmante também natural, que é importante. Mas vamos especificar que chocolate que é esse, né? Essa que é a questão maior. Eu já estava me Um animando. percentual maior de cacau. Isso, porque há uma confusão muito grande. O seu corpo, quando você está naquele momento onde pede chocolate, vamos colocar ali nós mulheres que queremos muito no período da TPM. Por que nós queremos muito chocolate? Ou carboidrato nesse momento? Porque nós queremos fabricar serotonina. Eu consigo fabricar serotonina conseguindo alguns tijolos para essa fabricação, algumas peças para essa fabricação. Essa peça chama-se triptofano. E a gente consegue esse triptofano no leite e derivados, na carne, principalmente carne de aves. A carne de peru é uma carne riquíssima em triptofano. Em alimentos como grão de bico, alimentos como lentilha, alimentos como frutas como banana, abacaxi. Nós conseguimos essa peça que é o triptofano. Mas essa peça sozinha não faz nada. Eu preciso ter essa peça ligada a uma outra peça e a uma outra peça de triptofano para formar uma cadeia que é essa serotonina. Para formar essa cadeia, eu preciso de minerais como magnésio, eu preciso de vitaminas como a vitamina B6, como a vitamina B12, como a vitamina B3, eu preciso de ácido fólico. Todas essas vitaminas vão me ajudar a fabricar essa serotonina. Então, seu cérebro sabe que se você tiver triptofano, você tem a peça para fabricar. Só que você consegue triptofano da alimentação, mas você também consegue do seu músculo. Seu músculo tem triptofano, tá? Porque ele é uma proteína complexa, onde nós temos lá esses tijolinhos de triptofano. O que ele faz? Ele não te pede para consumir um pedaço de queijo na hora que você está na ansiedade, no estresse. Ele te pede um carboidrato. E ele vai te pedir um chocolate, você vai confundir um pouco esse chocolate açucarado. Por que ele faz isso? Para ele conseguir pegar esse triptofano que você comeu e colocar na barreira hematocefálica, que é um canal de comunicação do seu sangue com o seu sistema nervoso central. Para colocar esse triptofano ali naquele caminho, ele precisa que você tenha glicose no sangue. Então ele te pede propriamente a glicose, que é o açúcar, para conseguir colocar o triptofano. Porque o triptofano para ele é o de menos, ele vai conseguir do seu músculo, ele vai degradar seu músculo para isso. Entendeu? Então, o chocolate, se você cai no conto do chocolate, e você compra esse chocolate açucarado, você vai achar que você está resolvendo o problema. O que acontece com uma armadilha? Se você não consome o chocolate com maior intensidade de polifenóis de cacau, esses 70%, 80% de polifenóis de cacau, o chocolate amargo, que esse polifenol de cacau é um antioxidante, tá? E vai te ajudar em termos desse triptofano. Quando você usa um polifenol de cacau, quando você come esse chocolate amargo, você vai ter o triptofano que você queria, você vai ter um composto que vai evitar que esse triptofano seja danificado. E ele vai entrar bonitinho na sua barreira hematocefálica, ele vai cumprir o papel dele de te acalmar, tá? O açucarado, ele vai te iludir. Momentaneamente, você vai achar que, comi o chocolate, tô ótima agora. Resolvi meu problema. Resolvido o estresse. Por que quando você tá de TPM, você só quer o açucarado? Porque, não quer o amargo. justamente porque o seu corpo te pede glicose. Aí o você problema, tem que né, comer. Márcia, é que quando você coloca essa glicose imediata e rápida, você precisa carregar essa glicose de alguma forma. Nada que você come cai no seu sangue direto. Tem sempre um transportadorzinho aguardando para fazer a função. E o transportador da glicose ou do açúcar que você comeu é a insulina. Infelizmente, quanto mais insulina você faz o seu corpo produzir, menos serotonina você vai ter.
Então você vai achar momentaneamente que você está ótima, que você comeu aquela barra de chocolate ao leite com açúcar, vai achar, resolvi meu problema, mas meia hora depois, o seu nível de compulsão aumenta de novo. Você está procurando um outro carboidrato. Patrícia, você colocou a questão da insulina. A insulina tem alguma ligação com o cortisol? Você citou já 2 hormônios importantes aí. Existe uma ligação entre elas? São inimigas, amigas? Como é que é? Como que é a relação? São inimigos mortais. Vamos falar corretamente. Na verdade, é uma relação de feedback entre um e outro. Se você entender que a insulina é um hormônio anabolizante, é um hormônio que constrói coisas no seu corpo, quando ela está agindo, ela está determinando que, olha, chegou para mim um carregamento de glicose, que é o açúcar derivado do pão, das massas, da batata, das frutas que você está comendo. E das carnes chegou o aminoácido, do leite, dos ovos, chegaram esses 2 nutrientes, aminoácido proveniente da proteína e glicose proveniente dos açúcares, dos carboidratos. Todos esses 2 nutrientes vão ser carreados pela insulina. Então ela pega esses nutrientes, tem que comunicar com a célula, mais ou menos como se a célula fosse uma empresa. Existe uma portaria em todas as empresas, ninguém entra, Deus dará. A célula também é assim, ela é seletiva para esse tipo de produto. E essa insulina tem que comunicar com a célula e dizer, olha, eu trouxe um carregamento para você, guarda aí, por favor, e multiplique-se. O que acontece? A insulina ela vai mandar armazenar. O cortisol, quando ele está circulando, ele quer gastar os estoques. Então, um contrapõe o outro. Quando você tem uma alimentação extremamente rica em insulina, você esconde os receptores de cortisol. E quando isso acontece no período da noite, eu tenho uma alimentação rica em carboidrato à noite. No dia seguinte, o meu nível de exaustão é alto. Por quê? Porque eu não tenho cortisol suficiente para me despertar para eu trabalhar, porque a minha insulina estava alta demais. Então, por isso, justamente essa ligação dos horários, que as pessoas têm essa orientação. É muito importante você coordenar a qualidade daquilo que você está comendo para você se sentir melhor. Além do horário. Você falou essa questão, a gente tem que pensar muito o que a gente come. Eu fico vendo em casa que eu tenho irmã pequena e tal, criança. Eu vejo, às vezes, a gente dá comida para ela errada, sabendo que não pode, mas para quietar. Tipo assim, nossa, às vezes ela tá lá... Mariana, dá um monte de problema, e fala assim, a gente vai dar um iogurte pra menina, sabendo que naquela hora... Deixa eu aproveitar esse para fazer uma coisa. pausa, porque a alimentação da criança, a gente já estudou um pouquinho na nossa cola aqui, na nossa pauta, tem uma informação importante para isso, para os pais. Atenção, pais, a Mariana levantou um assunto importante, estamos falando sobre estresse e alimentação, com a nutricionista Patrícia Alves. O nosso intervalo é bem rapidinho, é o tempo certinho de você fazer a sua pergunta, mandar a sua consideração. Não saia daí, o Palavra Cruzada volta já. Eu falei que era bem rapidinho, deu tempo de você fazer a sua pergunta, mandar a sua consideração. Nós estamos falando sobre estresse e alimentação. Mariana, você começou a explicar, tive que te interromper, te peço desculpa, mas você estava falando sobre as crianças. Casa com criança, explica de novo essa história. Essa questão dos pais, às vezes, negociarem a comida. Não tá na hora de você dar alimentação, mas o menino pede um iogurte, e aí tá complicado. Deixa eu até acrescentar. Você dá o iogurte. O achocolatado com leite, como é o caso meu lá em casa, com as crianças. Troca, ele teria que comer a verdura, mas não quer a verdura, aí você troca. Ah, não, tudo bem, pode comer outra coisa. Quero fazer da alimentação um prêmio, ou um castigo. Ou um castigo, e aí já começa de pequeno errado, né? É um treinamento cognitivo incorreto. Né? Nem sempre a alimentação mais saudável ela é tão complexa assim. Vou dar um exemplo. A criança não quer comer o arroz com feijão, os legumes que você quer oferecer com a carne. Às vezes ele quer só um sanduíche e tudo mais. Eu não vejo problema algum se você dispor um pouquinho do seu tempo em oferecer para a criança um hambúrguer, mas com a carne que você fez em casa. Porque você pode comprar uma carne moída, tá? Que tem baixo custo. Preparar em casa esse hambúrguer e colocar no meio daquela carne moída cenoura, brócolis picado, vagem, temperos importantes como alho, salsinha, cebolinha, que vão agregar nutrientes de altíssimo valor naquela carne e fazer para a criança o sanduíche que ela estava esperando. Não é tão problemático assim. A questão maior no que você está dizendo é o tempo, é a organização do tempo, porque o pai... usando um pouquinho de criatividade, é lógico que eu vou dizer assim, parece fácil falar. Eu sou mãe de uma criança de 3 anos e que me dá
problema em relação a alguns alimentos. Tem hora que ela come super bem, tem hora que ela não quer comer nada. A gente não pode se apavorar nesse momento. Hoje ela não comeu muito bem, hoje ela não escolheu bem, não quis aceitar a escolha correta de alimentos, amanhã ela come. Fazendo substituições, né? A substituição é que é um pouco complexa. Então, não quer comer o almoço hoje. Não quer. Não vou dar um iogurte, não vou dar uma bolacha, não vou dar nenhum substituto, principalmente os açucarados, porque eu tenho que fazer com que ela entenda que aquele horário é o da refeição. Você vai esperar o horário do próximo lanche e volta a oferecer a alimentação que ela deveria ter comido no outro horário. Espera a fome surgir. A criança ela é um organismo mais bem adaptado. Ele está preparado, como se naquela máquina todas as engrenagens funcionassem de forma mais eficiente do que no nosso organismo adulto. Mas não tem problema, então, ela ficar sem fazer aquela refeição? Porque a gente escuta que tem que comer de 3 em 3 horas, tem que comer... Nós temos que comer de 3 em 3 horas. Então. Né? Por quê? Porque você desperta diferente do seu horário natural de despertar. Né? Você não acorda naturalmente, que dia lindo. Você acorda porque seu celular tocou, ou porque seu despertador tocou. Você interrompeu o seu ciclo de sono. Se você foi dormir num horário adequado, né? Porque o normal do nosso organismo seria dormir assim que anoitece. Anoiteceu, eu tenho que elevar a minha serotonina para fabricar melatonina, apagar, reorganizar meu corpo através do hormônio do crescimento, porque não é só a criança que libera o hormônio do crescimento, nós também liberamos, ele devia mudar de nome no adulto. Chamar hormônio do rejuvenescimento, porque ele organiza o nosso corpo. Então a gente precisaria dormir mais no escuro, mas nós ficamos acordados até meia-noite, 1h da manhã, celular, computador. A gente dorme com companhias, né? Assim, quando são os problemas, a televisão, a nossa grande companheira está ali ligada, quando não é a internet, etc. Isso atrapalha também? Atrapalha. A luminosidade excessiva à noite confunde o nosso organismo e dificulta a produção da melatonina, que vai reorganizar o seu corpo. Inclusive, a melatonina é um antiestressante maravilhoso. Nós precisaríamos do triptofano, que a gente tem de novo no leite, derivados, nas carnes, principalmente a de aves. Vale ressaltar que a carne de peru é a que mais tem triptofano, grão de bico, lentilha, banana e abacaxi. Lembre desses alimentos no período noturno, se você quiser ter um bom descanso. Então, se você consegue descansar, isso acontece. A criança, normalmente, dorme por mais tempo. Né? A gente preocupa em colocar a criança dormindo 8, 9 horas da noite. Ainda está tarde, 9 horas para uma criança, dependendo da idade. Tá? Na infância, até 10 anos de idade, é bom que ela durma o quanto antes possível, até 8 horas da noite. 8h30. Então ela dorme por mais tempo, ela fica dormindo e reconstruindo o corpo no período noturno. Então ela desperta num horário diferente do seu. Você precisa comer de 3, às vezes de 2h30 em 2h30, porque o seu nível de esforço, o seu nível de estresse é outro. Entendi. A criança, ela sofreu a ação do GH porque ela está em fase de crescimento, então o corpo dela se reconstruiu perfeitamente durante a noite. Nós, adultos, não temos tanto GH assim. E dependendo da nossa alimentação, os níveis são baixíssimos. Então você está mal adaptada para o dia seguinte quando você não dorme mal. Você precisa do combustível excessivo, a criança não. Então, já que você está falando de horário, Patrícia, eu queria saber assim, qual a combinação correta de horário e tipo de alimento, tanto assim, ao longo do dia, né? Desde a hora que você acorda até a hora de deitar, para evitar né, talvez assim, evitar o estresse ou diminuir quando já tem um quadro clínico da doença. O que é importante? No último congresso que nós tivemos de ortomolecular, foi bem esclarecido um novo trabalho através de um exame chamado termografia, onde se mede a temperatura corporal de uma forma mais eficiente com a qual nós temos hoje. Eu posso pegar um termômetro, Francis, e colocar no meu corpo e dosar a minha temperatura. Eu vejo se meu metabolismo está bom ou não através da temperatura corporal. À noite, você tem que entrar num processo de descanso. O seu corpo, ele tem que estar com a temperatura adequada. Então, o que mostrou nesse último congresso? Que há a necessidade de se ter um carboidrato na refeição noturna, que não seja um carboidrato de rápida liberação. Então, o que são os carboidratos de rápida liberação? Um pão branco, um arroz branco, tá? Refinados em geral, um bolo, um biscoito, um lanche nesse sentido, não são interessantes, mas um carboidrato integral funcionaria bem. E a gente não pode ficar iludido também achando que o pão integral que a gente consome hoje, ele é integral de verdade.
né? Ele tem baixa quantidade de farinha integral e grande quantidade de farinha branca ainda assim. Então, ele é um pouco enganoso. A gente tem que adicionar fibra para que seja uma alimentação integral. Então, eu posso pegar um pão que seja integral. Se hoje tem nos supermercados um pão francês, que é integral, além dos pães todos comuns que nós conhecemos, que são integrais. Utilizar uma carne, pode ser um peito de frango, tá? E eu posso substituir esse pão e considerar a utilização de um arroz integral, ou usar o meu arroz branco e acrescentar uma fibra nele, como por exemplo um gergelim, uma linhaça, misturado mesmo no arroz, para evitar um pouquinho que esse arroz, esse carboidrato rápido do arroz branco atinja meu sangue numa velocidade alta. Eu posso fazer uma refeição que tem, então, um carboidrato de moderada liberação de carboidrato, que são os integrais, um alimento que me traga ácido fólico. Então, eu posso escolher um agrião, eu posso escolher um espinafre, eu posso escolher um brócolis. Vegetais verdes escuros. De coloração verde escura, são excelentes. Muito magnésio, muito ácido fólico, fundamental para que eu consiga produzir melatonina, que vai me descansar à noite. Isso nós estamos falando justamente até para reforçar, vamos dizer, a dica do último lanche, da última alimentação do dia. Da última refeição. Poderia ser no lugar do jantar ou depois do jantar? Qual que é a questão? Eu tenho que me alimentar com um intervalo entre o período onde eu vou dormir. Realmente não é adequado eu terminar a minha refeição e cair na cama. Tá? Tem que se ter um período de digestão, esperar um pouquinho de digestão. E eu não posso dormir ainda em processo de digestão. Por quê? Porque esse nutriente vai atingir o sangue no período onde eu devo estar em descanso, trabalhando corretamente. Eu não posso ter a minha insulina, que vai receber essa proteína que eu comi, que vai receber esse carboidrato, agindo durante a noite. Porque a insulina também é arqui-inimiga do GH, que é o que renovaria os meus tecidos. O pessoal de casa deve estar pensando justamente da insulina, que é um grande problema. A gente sabe que é um problema da sociedade. Todo mundo, insulina é uma coisa que as pessoas já entendem mais, mesmo porque algumas pessoas precisam fazer uso dela, a questão dos diabéticos. Estão descobrindo que ela tem outras ligações importantes. No diabetes, ou ela está falhando, ou seu pâncreas está produzindo uma insulina de sequência errada, então ele está produzindo uma insulina modificada, ou você tem excesso, que é o que acontece em 80% das situações. Você está liberando tanta insulina que seu corpo fica com medo dela. Como ela é um anabolizante, se ela ficar alta demais no seu corpo, ela traz a possibilidade de você mandar a sua célula multiplicar exageradamente. E multiplicação exagerada de célula significa tumor. Se ele vai ser benigno ou maligno, vai depender da sua genética e do meio onde você vive. Tá? A forma como você vive. O corpo tem muito receio do excesso de insulina. Então, ele se programa para não deixar a insulina conversar com a célula. Isso a gente chama de resistência à insulina ou resistência ao carboidrato, o diabetes tipo 2. Tá? Isso é um problema real. Real. Hoje, há alguma questão que está bem colocada na sociedade. Muito frequente. E as pessoas têm dificuldade de relacionar isso com a alimentação. A princípio, a gente sabe, nosso telespectador, corta o açúcar. É só isso? Não. Está diretamente ligado? Como é que é vamos trazer essa informação? Porque a gente fala tanto da insulina, todo mundo sabe de um jeito de acabar com ela ou de trabalhar a insulina. Vamos dizer, é glicose, vamos parar com o açúcar. É isso não? Reduzir o açúcar é uma orientação importante e generalizada. Tá? Não só para o diabetes. Não só para o diabetes. É um conselho de qualidade de vida. Corte o açúcar da sua vida. Mascavo. Essa informação aí, eu tenho certeza que tem uma pessoa muito próxima, minha mãe, que ela viveu e sofreu muito com essa questão da hipoglicemia, depois que ela descobriu que ela era hipoglicêmica, que enfrentou um monte de problema, né, dona Cláudia? Ela odeia o açúcar. Ela decretou uma guerra e disse que gostaria, inclusive, de fazer... Quando eu falei do tema hoje, ela logicamente colocou para mim, aposto que ela vai falar mal da açúcar. Mas eu acho que não vai ter nenhum profissional de saúde que vai falar bem aqui do açúcar. É muito complicado, porque além de ser um produto que vai elevar a sua insulina, por elevar a sua insulina, essa insulina vai estimular o seu sistema imunológico a hiperfuncionar. É como se você selecionasse mais soldados de defesa e eles estão lá selecionados. Eles vão ter que trabalhar. Eles não vão ficar à toa. Quantas pessoas começam... Soldado no quartel quer trabalho. Quer trabalho, né? Quantas pessoas desenvolvem hipersensibilidade tardia, alergias, dermatites, que eu nunca tive, estou começando até agora. Opa, pensa na sua alimentação. Mas na prática, como que eu corto o açúcar? Porque a médica falou para mim e falou que era para eu cortar sal.
Beleza, cortei sódio. O que eu faço? O mínimo possível de produto industrializado, não como mais sal em casa, faço sal temperado, mistura de erva e tal. Mas e o açúcar? O açúcar você pode substituir ele utilizando outros edulcorantes hoje que nós consideramos menos nocivos, tá? Nós temos substâncias hoje que são mais apropriadas para o consumo humano, como por exemplo a stévia, tá? Que é uma planta. Quem tem quintal em casa pode plantar a stévia, pode degustar a folhinha. Você pega a folhinha, ela é doce. Tive essa experiência, a gente foi fazer uma cobertura no Parque Estadual do Rio Doce e eles desenvolviam um projeto lá e nos deram mudas de stévia. É doce. Surpreendentemente funciona. Bate ela no suco que você vai ver. Você pode adoçar sucos que você não tem o hábito de consumir sem alguma substância de dulçor com a beterraba. Um suco de limão com beterraba, ele adoça. Um suco de maracujá com a beterraba, ele adoça. A beterraba, ela tem uma quantidade de glicose muito boa. Você pode usar frutas que tem a frutose, que é um açúcar também da fruta, né? Porque assim, eu cortei o sal. A questão Hoje eu do acho açúcar... comida na rua, comida de restaurante, comida aquilo muito salgado. O seu paladar já Né? se aprimorou. Acostuma, né? Ele aprimorou. Você treina seu paladar. Patrícia, você colocou a questão do açúcar e você citou aí a questão da beterraba. A gente sabe que, por exemplo, nos países do norte, a beterraba o açúcar é proveniente da beterraba. É a grande fonte de açúcar. Então, o problema do açúcar está justamente também no refino, no processo de separação. Sim. Ou seja, também no interior de Minas eu conheço e sei de muitos dos nossos telespectadores que ainda tem o hábito, por exemplo, da rapadura, que é o caso da cana. Justamente tem a ver com a forma ou o processo, ou seja, a grande... Vamos atribuir, não é o açúcar em si, mas a forma com que ele chega. O processamento excessivo daquele alimento vai tirar dele, né, Márcia? Nutrientes de grande... E além disso, a partir do momento que ele é refinado, ele chega mais rápido na corrente sanguínea. Esse aqui é o problema. É a velocidade com que aquele alimento vai chegar no seu sangue. Eu não estou aqui fazendo apologia ao corte 100% do açúcar, não. Eu acho que o prazer ele é importante. E dentro da biomolecular, que é minha especialidade, nós temos uma situação que a gente chama de hormeses. Eu também tenho que provocar um pouquinho o meu corpo para que ele saiba lidar com aquilo que me faz mal. Então, uma vez ou outra, você fazer uma hormese com doce não é tão problemático. Deixa eu aproveitar essa questão do açúcar. Você falou sobre algumas substâncias e a gente volta aqui na colinha que a produção, a Marina preparou pra gente. O adoçante é um problema hoje, todo mundo usa muito adoçante. Tem adoçante melhor? Você falou de outras substâncias e não citou a palavra adoçante. Adoçante é problema? Alguns sim. Alguns sim. Alguns vão elevar a quantidade de sódio que você tem. Nós temos adoçantes que são à base de sódio, ciclamato e sacarina sódica, não são interessantes. O aspartame, ele é hoje, no entendimento biomolecular, molecular complexo demais, é uma proteína que o nosso corpo não tem grande reconhecimento dela. E é uma informação que o corpo não entende, Não entende. Infelizmente, nós reagimos imunologicamente a compostos proteicos. Então, tudo que eu como, eu tenho que reconhecer. Tá? E sendo um produto de característica proteica, se eu não reconheço, meu corpo pode entender que aquilo ou é um vírus disfarçado, ou é uma bactéria disfarçada, querendo habitar meu organismo. Então eu vou reagir contra ele. É um batalhão. Eu vou desenvolver... Então quer dizer que o corpo reage. A pessoa usa ali um adoçante, pinga umas gotinhas, para o corpo aquilo ali é uma briga. É uma briga. Aquilo é uma briga. Quando ele não reconhece aquilo que você está comendo, ele vai desenvolver uma reação de inflamação. Qual que é a questão? Quando eu pego pequenas quantidades de alimento, mas eu estou pingando 4 gotinhas do adoçante, isso vai me fazer mal? Como que isso vai te fazer mal? Seu sistema imunológico vai ter uma pequena reação àquele composto. E essa reação significa uma guerra. Ele vai lançar substâncias para atacar aquela molécula que entrou ali, mas exatamente como numa guerra. Um míssil sai daqui e vai cair lá em outro continente. Eu quero um alvo. Tudo que está ao redor daquele alvo também vai ser destruído. Assim vai acontecer com as suas células. Você queria atacar uma molécula, mas tudo que está ao redor vai ser danificado. De fato, a gente nem queria. A gente queria só adoçar o café. Qual que é a questão? Quando eu estou chamando o meu sistema imunológico para o trabalho, eu estou secretando substâncias chamadas citocinas que me dão sensações de dor, aumentam o tamanho do meu adipócito, então eu engordo com determinados tipos de adoçantes. Tá? Por quê? Porque eu estou fazendo com que meu adipósito, minha célula que guarda gordura, com que ela fique maior e mais alerta. Porque a gente não pode enganar, não. Por que não é fácil emagrecer? Porque a célula de gordura, ela é parte do nosso sistema de defesa.
Então é muito difícil você perder seu soldado de defesa de grande extensão. Abrir mão né? dessa... Abrir mão. Então, quando eu consumo pequenas doses de alimentos que meu corpo não reconhece, dia após dia eu estou ampliando a minha dor, meu processo de enfraquecimento muscular. E quando eu falo enfraquecimento muscular, eu não estou falando só desses músculos que nos dão movimento, não. Estou falando de coração, diafragma, pulmão, rins, músculos que nós temos nos nossos órgãos. Então, a degradação do corpo é maior. A gente acabou pegando algumas informações importantes que renderiam até um programa só sobre essa questão do adoçante, para a gente pensar bem. Estamos falando sobre estresse e alimentação, nós vamos fazer mais um breve intervalo. Na volta eu já tenho algumas perguntas, viu, Patrícia? Tem gente fazendo algumas colocações importantes e pertinentes. Nosso intervalo é rapidinho. Corre lá, faz a sua pergunta que nós voltamos já já. Volta com o nosso Palavra Cruzada, hoje discutindo a relação da alimentação com o estresse. Nós sempre trazemos para o nosso programa, viu, Patrícia Alves, que é a nossa nutricionista convidada do programa, a gente sempre traz para o programa um contraponto, uma opinião de um especialista para poder acrescentar a essas perguntas. E nós convidamos para esse programa uma psiquiatra e psicanalista, a médica Gilda Pauliello, que fez uma colocação importante sobre essa relação que nós estamos colocando. Vamos ver. A relação entre saúde mental e alimentação é bastante clara. Há vários quadros, como por exemplo a depressão, a ansiedade, o estresse, em que nós encontramos aí inapetência e outros distúrbios de alimentação. Por exemplo, a inapetência ela acompanha a depressão junto com a tristeza e o desânimo, enquanto que no estresse e na ansiedade o apetite ele está aumentado, a ingestão de alimentos ela está aumentada. Mas é interessante que às vezes a pessoa ela se queixa de que está inapetente, então ela não percebe, ela automatiza a ingestão de alimentos e com isso ela perde o prazer na alimentação, nos mostrando que junto com a perda de prazer pela alimentação vai também a perda de prazer pela vida. Essa junção da alimentação com o afeto, ela é muito precoce na vida da criança. Quando a mãe alimenta a criança, ela oferece também carinho e acolhimento. E, junto com esse carinho e acolhimento, há o desenvolvimento do afeto na criança. Então, é muito importante a gente considerar que na alimentação, o alimento é apenas uma parte dessa cadeia. É todo um complexo que envolve o entorno, o espaço, o tempo disponibilizado para isso, as companhias. E eu gostaria de pedir a Patrícia que comentasse como nutricionista esse duplo sentido da alimentação. Existe essa relação tão direta? A gente ficou interessado aqui, prestando atenção, a Márcia também foi concordando. Tem essa relação direta? Ou seja, a comida não é só o que a gente come, tem um contexto? Sim, com certeza. Quimicamente falando, alimentos, desde a nutriz, quando ela está oferecendo leite materno para a criança, ela está oferecendo ali um alimento riquíssimo em proteínas importantíssimas. Glutamina, muito triptofano, ômega 3, valiosíssimo para o nosso corpo, que modula o nosso cérebro com substâncias importantes, como dopamina, né, serotonina, e nós vamos aprendendo que naquele processo de ingestão você vai ter o conforto psíquico também. Então há essa relação do conforto de eu me alimentar e eu saber que eu estou me alimentando, eu estou cuidando de mim, eu tendo um carinho comigo mesmo, assim como nossas mães fizeram. Existe também essa relação cultural que envolve a comida, até antropológica mesmo, que envolve comer, não é só matar fome. Sentar na mesa para poder... É mais do que um evento social, né? Envolve todos nós. Realmente. Deveria, né? Porque hoje em dia hoje... você come no trânsito. Verdade. Você come... Quantas vezes? Na frente.
Ou no estacionamento do shopping, sem perceber. um hambúrguer. Acontece muito isso hoje, né? As Comer pessoas sem perceber não participam desse processo, não vivenciam esse processo. Mas ainda é um dos momentos de lazer, de relaxamento da pessoa, quando ela consegue sentar à mesa, em companhia, e vai ali degustar uma refeição. Isso é muito importante. Você até presta atenção no que está comendo mais e come menos, né? Isso é muito importante. Porque você não está comendo por compulsão, você tá mastigar, prestando deixar atenção. as enzimas agirem na boca, para que seu cérebro receba a mensagem de que você está comendo, para ele entender com o tempo de mastigação o que é que chegou no corpo, para o corpo se preparar para receber. Tudo isso é um processo que precisa acontecer de forma mais lenta. E a criança, se ela for bem orientada, saber o tempo, o quanto tempo que ela vai comer. Se a gente esperava a criança mamar durante um tempo, né? A mãe fica lá 40 minutos. Se for preciso, ela fica 1 hora, 1h30. Por que não ensinar a criança também a esperar mais tempo para comer e não já influenciar ela logo? Vamos comer rápido, que eu preciso sair. Isso não é bom. Estresse e alimentação, dá um programa Estresse e Alimentação para criança. Na hora de alimentar a criança. Deixa eu trazer algumas questões aqui. O José Pimenta Teixeira, aqui do Serra Verde, pergunta: quantos ovos podem ser ingeridos por semana ou por dia para a saúde? Perguntinhas bem rápidas aqui, vamos lá. Não, isso gera muita polêmica. Tem que ter um programa só sobre ovo, tá? No ano de 2008, a Universidade de Harvard lançou um trabalho, uma pesquisa feita com americanos, um estudo de mais de 12 anos, onde foi documentado que a população não tem colesterol alto porque ela consome ovos. O colesterol proveniente do ovo não é necessariamente o maior vilão que nós temos hoje em problemas de hipercolesterolemia, tá, nos indivíduos. Então, hoje nós já não temos mais o medo do colesterol do ovo. Hoje eu posso falar que não temo o consumo de um ovo por dia, ok? É óbvio que exagero não deve acontecer, mas nem para alface, tá? Senhor José Pimenta, respondida a pergunta. Vamos trazer aqui a Maria Odália, do norte de Minas, de Ponto Chique, no norte de Minas, percebe que tem um estresse exagerado. Como é que ela pode controlar? Vamos na dica rápida do alimento. Você já deu algumas pistas, mas sintetizando para a Maria Odalia. Maria, de uma forma mais rápida, tá? Você tem que acrescentar no seu organismo magnésio, o ácido fólico e um pouquinho de vitamina B5, que você vai obter isso através de um suco simples. Se você pegar um suco de limão, onde você vai bater ali uma folha do brócolis, que a gente não aproveita muito a folha do brócolis, mas você consegue de graça no sacolão. A folha do brócolis, uma folha de couve, bater no suco de limão, você vai ter magnésio, ácido fólico, vitamina B5, que são calmantes naturais. Então, 1 ou 2 doses de um suco verde. Consumir um pouquinho mais de carne de ave ao invés de carne vermelha. Você também vai ter uma maior possibilidade de controlar o cortisol. É só fazer lá em Ponto Chique, um suquinho de couve com limão de manhã, por exemplo, todo dia? Todos os dias. É um excelente suco, né, Márcia? Um suco verde. Excelente. Boa dica. Vamos lá, pegando a salsinha nesse suco, excelente. É ótimo. Com certeza tem no pé de casa lá, né? Hortelã. Tá tudo ali do pezinho, viu? É só pegar. Vamos pegar aqui a Regina, da Pampulha, ela faz algumas colocações importantes. Seguinte, há alguns anos ela passa por um estresse, tem uma fadiga devido ao trabalho. Apesar de não ter um diagnóstico definido, ela tem esse problema durante o sono e acorda com a dificuldade de ficar em pé. Ela faz uso de uma substância, é um medicamento que a gente não vai citar, mas para controlar essa condição. Por aí, a alimentação pode influir nessa questão? É lógico, a gente espera que essa substância tenha sido prescrita por um médico, mas tem alguma coisa que ela pode fazer em termos de alimentação? Olha, o estudo da fadiga, em 2008, a Associação Médica Brasileira, junto com o Conselho Federal de Medicina, ele lançou algumas diretrizes para o entendimento da síndrome da fadiga crônica. Então, essa Regina, ela, há muitos anos, ela vem com quadro de insônia, de fadiga, de cansaço, do estresse. O que tem nessas diretrizes? Análise de alguns trabalhos com o uso de medicações antidepressivas para ver se conseguiria reverter os sintomas do estresse. Nessas diretrizes do Conselho Federal de Medicina, os resultados do tratamento da síndrome da fadiga crônica com o antidepressivo não foram tão positivos. Entre os trabalhos analisados, as melhores terapias foram atividade física, a terapia de atividade física para o controle do estresse, porque libera endorfina, que é capaz de varrer o cortisol do sangue. E o uso de sulfato de magnésio, que é um magnésio que a gente acabou de falar que a gente encontra em tudo que é verde se tem magnésio.
Então, o uso do magnésio, doses mais altas de magnésio, conseguiu melhorar os sintomas de cansaço. Foram testados vários medicamentos, foram testados corticoides para repor o cortisol, quando seu corpo produziu tanto cortisol que ele começou a ficar resistente, ele não funciona mais. Então, tem que colocar cortisol para ligar aquele corpo. Mesmo o uso de corticoide não foi tão eficiente quanto a atividade física e o magnésio. Entendeu? Aí está respondida a pergunta. A Ana Maria faz uma colocação que é bem pertinente da discussão. E como fazer, então, para não descontar na comida o estresse? Avançar na comida como uma forma... Né, Franciele, você até colocou a questão do chocolate, por exemplo. As pessoas têm a tendência a isso mesmo? Pois essa é uma questão fundamental. Não adianta imaginar que se você está reconhecendo alguns sintomas hoje de estresse, né? Que sintomas são dores musculares constantes, você vai ao médico, toma medicamentos anti-inflamatórios e não resolve. Você tem uma insônia constante, não precisa ser só insônia, você tem despertares noturnos. E o despertar por excesso de cortisol, ele é comum após as 3 horas da manhã. Então, a partir de hoje, olhe no relógio o horário que você está acordando. Os despertares após 3 horas, que é quando você inicia o aumento do cortisol no sangue para você despertar às 6, 7 horas, ele vai mais alto. Quando você tem cortisol alto, se desperta. 3, 3,5, 4, 4,5 e vai despertando ao longo da madrugada. Você tem inflamações crônicas, tá? Você tem perda de memória. O principal sintoma da síndrome da fadiga é a perda de memória, é a diminuição da minha capacidade cognitiva. Até porque você não dormiu bem. Você precisava do sono para isso. Você precisa de compostos, a gente chama de compostos de metilação. O nome é complicado, mas basicamente eu preciso da vitamina B12, que eu tenho na carne, da vitamina B6, B5, que eu consigo encontrar num brócolis, em vísceras, tá? E quem é vegetariano? Você citou a B12. A B12, a Associação Brasileira de Alimentação Vegetariana, esse ano ela foi determinante em dizer que precisa-se fazer uso de uma dose medicamentosa de vitamina B12 quando o paciente é vegetariano. Então, ou seja, vegetarianos de plantão procurem seu médico e peçam para que seja prescrito isso. É necessário. Dosar a vitamina B12 é importante, tá? Porque hoje nós temos uma crise também de deficiência de B12. Isso ainda vai ser anunciado porque nós temos o estresse. Ele eleva a secreção de ácido no estômago em alguns momentos. Então, aquelas pessoas que têm gastrite ou azia nervosa, é decorrente do cortisol, esse excesso de ácido, mas também esse excesso de ácido acontece em momentos inoportunos. Eu preciso de ácido na hora que eu como uma proteína para digerir bem essa proteína. Só que no estresse, a liberação de ácido ela não é na hora certa. Então, meu estômago às vezes não está ácido o suficiente quando eu estou comendo uma carne. Tá? Ou quando eu estou comendo um alimento que me traga mais B12, por exemplo. E aí eu não processo bem ela. Então eu precisaria da B12, precisaria da B6, da B5, da vitamina C, que é fundamental para a fabricação do cortisol, tá? Correto? Então eu tenho que juntar esses alimentos todos no meu dia a dia para conseguir organizar bem a forma como o meu corpo está produzindo o cortisol. Isso é importante. Nosso tempo correu, mas eu gostaria, Patrícia, eu gostaria de tentar recapitular alguma coisa. A gente teve tanta discussão, né, Franciele, para o nosso telespectador. Então vamos lá, de um bate-pronto. Estresse e alimentação. Existe uma relação. Como nós que nos alimentamos, trabalhamos, todos nós lidamos com o estresse de alguma forma. Dicas rápidas na alimentação. O que é que eu preciso colocar todo dia no meu cardápio? Todos os dias você precisa ter vegetais verdes, todos os dias. Não adianta ser um dia ou outro. Então, aquele prato que tem só uma alface, que é um verde claro, e um tomate, não presta para nada em relação ao controle do estresse. Então, eu tenho que ter um alimento verde escuro. Verde escuro mesmo. Verde escuro mesmo, tá? Para aquelas isso. Para aquelas pessoas que consomem carne, optar pela carne branca, carne de ave, que tem mais o triptofano, que modula o hormônio do estresse. Eu posso fazer mão de ervas que me ajudam, como por exemplo o gengibre, a erva doce, a melissa, o alcaçuz, na forma de chás que também modulam o cortisol, tá? Quem é vegetariano, usar B12, usar alimentação verde escura e os derivados de leite. O tempo correu, eu queria agradecer cada uma de vocês aqui que dedicaram esse tempo tão pertinente. Eu sei que em muitos momentos a Márcia veio com a voz e a Márcia sentiu... Eu fiquei triste. Mas é um assunto que domina tão bem, porque a Márcia também é nutricionista, além de jornalista.
tem esse conhecimento, nos acrescentou tanta coisa. Muito obrigado. Agradecer você, Franciele Xavier, do jornal Hoje em Dia, da coluna O Caderno de Gastronomia. Agora, muitas informações, boas pautas, né? Surgiram boas pautas. Eu que agradeço o bate-papo. Mariana, bom tempo, Adaíde, muito obrigado. Você que, além de jornalista aqui da Rede Minas, tem uma ligação muito grande com a comida, está estudando por isso, estudando gastronomia. Eu que agradeço, Lu. Obrigada. Muito obrigado. E mais uma vez, obrigado você, Patrícia. Lembrando que nós temos um conteúdo exclusivo, vai ser gravado agora com as perguntas que não foram lidas no ar. Sua pergunta, você participou? Acesse amanhã, a partir de amanhã, na nossa fanpage, vai ter o conteúdo exclusivo. Quem sabe sua pergunta não está lá. Nós ficamos por aqui. Até o próximo programa.